Bora te atualizar também sobre duas propostas, será que existem? Por Maurício do Palmeiras. Boa notícia para o torcedor do Palmeiras, vinda do STJD. Últimas de mercado, bastidores, finanças e a seleção brasileira se preparando também para pênaltis contra a Noruega. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre a seleção brasileira. Carlo Ancelotti já tem em mente quais devem ser os batedores da seleção em caso de cobrança de pênaltis contra a Noruega. Só para lembrar, né? No mata-mata da Copa, se o jogo termina empatado, vai para a prorrogação. Novo empate e a decisão termina nos pênaltis. O Ancelotti já havia preparado essa lista para a partida contra o Japão, mas não houve a necessidade, até porque o Brasil venceu no tempo normal por 2-1. O primeiro batedor da seleção brasileira em caso de decisão por pênaltis será Neymar, que na última Copa do Mundo, por opção do Tite, nem sequer bateu, ele seria o quinto, mas o Brasil acabou sendo eliminado pela Croácia depois de 4 cobranças. Igor Thiago também deve ganhar oportunidade durante a prorrogação para entrar e bater pênalti. O Igor Thiago marcou 9 gols de pênalti na última edição da Premier League, vestindo a camisa do Brentford. Endrick, Martinelli e Bruno Guimarães estão treinando bem e podem ser as outras 3 opções caso o Brasil vá para a decisão por pênaltis. Vinícius Júnior, que já perdeu alguns pênaltis no Real Madrid, também tem feito uma série de cobranças de pênalti. Tudo para que, se ele estiver à disposição, também seja uma das alternativas. Você acha que o Brasil empata com a Noruega e corre risco de ir para pênalti? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Antes de mudar de assunto, só contar que o Ryan não participou do treino da seleção nessa quinta-feira. A CBF garante que a ausência se deu apenas por conta de um controle de carga. Ele não é problema para o confronto de domingo. E essa história de que Maurício, meio atacante do Palmeiras e da seleção paraguaia, tem propostas da Itália. Primeiro, a primeira especulação que surgiu dava conta de que a Atalanta ofereceu 18 milhões de euros. O Palmeiras teria recusado e a nova oferta é de 20 milhões de euros. A gente está falando de quase 120 milhões de reais. Também surgiu na Itália a informação de que a Fiorentina entrou na disputa pelo jogador que participa da seleção paraguaia. Ele marcou inclusive de pênalti. Um dos gols da vitória na disputa por pênaltis contra a Alemanha. O Paraguai está classificado para as oitavas de final e enfrenta nesse sábado a poderosa seleção francesa. Pois bem, na manhã dessa sexta-feira, pouco antes de gravar esse vídeo, procurei uma fonte do Palmeiras, no departamento de futebol, e perguntei: e aí, o Maurício vai embora? Essa negociação está próxima? A pessoa respondeu que pode até existir alguma conversa entre André Cury, representante do Maurício, e clubes da Itália, mas que pro Palmeiras não chegou proposta oficial, nem da Fiorentina, nem da Atalanta. Ainda perguntei, mas espera aí, estão dizendo que a primeira proposta foi de 18 milhões de euros, que o Palmeiras recusou e chegou uma segunda. Essa pessoa me assegurou que até agora não há propostas oficiais na mão do Palmeiras. Pode até existir alguma negociação entre o André Cury e os clubes italianos, mas sem a participação do Verdão. O Palmeiras aguarda. Se pintar alguma coisa legal, pode até sair negócio. Vale a lembrança de que o Maurício havia sido comprado do Internacional por algo na casa dos 10 milhões de euros. Seria a chance de Verdão dobrar sua receita em relação ao jogador. Tem ótima notícia para o Palmeiras, vinda do STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O STJD julgou 2 atletas do Palmeiras nessa sexta-feira e dá para cravar que Barbosa poderá estrear pelo Palmeiras no primeiro jogo alviverde, jogo oficial, depois da Copa do Mundo, partida marcada para 23 de julho contra o Curitiba. Aí você deve estar se perguntando, mas por que o Barbosa não poderia atuar? É que ele foi expulso em 14 de março, quando defendia a camisa do Botafogo num jogo contra o Flamengo e fez sérias críticas à arbitragem. Na oportunidade, ele pegou 2 jogos de gancho, já cumpriu um jogo de suspensão, cumpriria o segundo diante do Curitiba. Como o STJD decidiu reduzir a punição ao atleta, o Barbosa estará em condição de estrear, se assim quiser, o Abel Ferreira. Já Alan, atacante do Palmeiras, que havia pego 2 jogos de suspensão por conta de um cartão vermelho contra a Chapecoense, não teve sua punição alterada, dessa maneira terá de cumprir suspensão na partida diante do Coxa. Como é que estão as laterais do Palmeiras? Chegaram a especular que o Palmeiras estava atrás de lateral esquerdo. Informação que eu tenho de que o Palmeiras não vai contratar lateral por ter três jogadores para a posição. Os caras confiam muito no Arthur, tá? O Piquerez é titular absoluto e o Arthur é alguém em quem eles botam muita fé, ainda tem o GFT. Para a lateral direita, a coisa já não é tão interessante assim. Nem Kelvin, nem o Giai são ótimas alternativas. Mas o Giai tem chamado a atenção de clubes europeus. Numa dessa pode pintar uma proposta pelo Giai e aí o Palmeiras teria força para buscar uma negociação em definitivo.
Boa noite, Nicola. Tem novidades no meu Verdão. Falei agora há pouco sobre Arthur, que está descartado. Deixa eu falar sobre Gustavo Gomes. O Gomes acertou verbalmente a renovação do seu contrato com o Palmeiras antes de ir para a Copa. O contrato não foi assinado, mas está palavrado. Assim que o Gomes voltar do Mundial, ele coloca no papel a extensão do vínculo, que termina em dezembro de 27, ele vai ser prorrogado até dezembro de 29. O Gustavo Gomes já deixou bem claro a sua intenção de se aposentar no Palmeiras, jogador que ganha na casa de R$1.300.000 por mês, enfim, enorme capacidade financeira e também enorme retribuição, né? Tá perguntando se tem reforços no Palmeiras. Ontem, quem estava assistindo a live vai lembrar que eu perguntei, eu estava tentando avançar com uma fonte do Palmeiras sobre Arthur. O problema é que a fonte só foi responder depois da live. E aí eu deixei para comentar a história toda no vídeo de hoje cedo. Então eu vou explicar do começo, porque aqui o legal da live é que a gente tem a oportunidade de explicar desde o começo a história, né? Ontem eu fui procurado por um jornalista, posso dar o nome, acho que não tem problema, o JB Filho, né? Que é repórter lá no Sul, ele cobre Grêmio Internacional, participa do Debate Raiz, que é a principal mesa redonda lá do futebol de Porto Alegre. Os caras, inclusive, foram a Nova York, estão fazendo o debate de lá, enfim. E o JB me procurou para contar, Nicola, fica de olho aí, porque a informação que está circulando aqui para quem cobre o Grêmio, eu ia falar aqui em Porto Alegre, só que ele não está em Porto Alegre, ele está lá em New Jersey, né? Está em Manhattan, para ser mais preciso. Mas o que ele queria dizer é que a informação das pessoas que cobrem o Grêmio é de que o Arthur poderia ir para o Palmeiras. Eu, te agradeço a informação, vou correr atrás, vou tentar conversar com o pessoal do Palmeiras. Foi por isso que durante o programa de ontem eu não trouxe nenhuma atualização, estava vendo se eu conseguia alguma resposta do pessoal do Palmeiras. E essa informação, ou essa confirmação do Palmeiras veio apenas hoje cedo, por isso que eu publiquei no vídeo de hoje cedo. Então eu vou reproduzir a minha conversa com uma fonte do Palmeiras, tá? Quer ver, ó? Tô abrindo aqui. Eu mandei a pergunta assim, ó. Um jornalista gaúcho me chamou para falar que ouviu de duas fontes diferentes que o Arthur está negociando com o Palmeiras. A resposta da minha fonte do Palmeiras: não procede. Aí eu completei: não interessa? Posso descartar? A resposta seguinte foi: pode descartar, não tem nada, tá? Então, não é que assim, não vai rolar porque não houve acordo, tá difícil. A pessoa do Palmeiras está cravando que Arthur não faz parte dos planos e não vai ser contratado, tá? O Arthur, que ainda pertence à Juventus, ele tem mais um ano de contrato com um clube italiano, por lá ganha 5 milhões de euros por temporada, e ele havia pedido para ficar no Grêmio 100 milhões de reais num contrato de 3 anos. Beleza? Então acho que ficou bem explicadinho até para vocês entenderem todo o contexto. Fala, rapaziada, boa, beleza? Chegamos aí com mais um giro de notícias exclusivas e atualizadas do maior clube do Brasil, claro, né, que a gente está falando do Palmeiras. Então desde já peço seu like, se inscreva no nosso canal, ativa as notificações para você receber as principais informações do mercado da bola do maior clube brasileiro, o Verdão. Então é isso, rapaziada, muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando, um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui.